E aí, gente, eu sou o Felipe, do segundo Quintiá, e a gente está aqui para fazer um experimento. Esse experimento é em dupla, porém a minha dupla, o Heitor, não pôde estar aqui por questão do coronavírus. E aí a gente vai trazer esse experimento da matéria de física, que é sobre hidrostática. E aí, para a gente começar a falar um pouco sobre hidrostática, vamos falar basicamente sobre dois temas que esse experimento vai abordar, que é a pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Pressão, no geral, para a física, é uma força que é exercida sobre uma determinada área. Então, o que vai ser essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica vai ser a força que a coluna de gases, que está ali na atmosfera, vai fazer sobre a área em que a gente está, sobre uma determinada área. No nível do mar, a gente considera que a pressão atmosférica seja 1 atm. Existem duas unidades principais que a pressão atmosférica ela é medida, em atm ou em pascal. A relação entre essas duas unidades são que 1 atm são 10 a quinta pascais. O outro tema que a gente vai abordar aqui na nossa experiência vai ser a pressão hidrostática. E a pressão hidrostática vai ser a pressão que uma coluna de um fluido, no caso aqui da água, vai exercer sobre uma determinada área. Então, vamos lá. A pressão atmosférica, ela varia de que forma, por exemplo? À medida que você aumenta a sua altitude, a pressão atmosférica vai diminuir. Porque, se vocês entrarem nessa linha de raciocínio, a coluna de ar que você tem a cada vez que você vai aumentando é menor. Então, a pressão que vai acontecer também vai ser menor. Aqui na água, na hidrostática, em qualquer fluido, como é que ocorre essa questão da variação? Os pontos, se você for analisá-los pela altitude deles, você também vai ver uma variação. Porque quanto mais profundo esse ponto estiver, maior vai ser a pressão hidrostática, pelo fato de que vai ter uma coluna maior de fluido sobre ele. Praticamente, a pressão atmosférica ela está explicada dentro dessa pressão hidrostática também. A fórmula que a gente usa para a pressão hidrostática é que a pressão vai ser igual ao ρgh. Ρ é a densidade do fluido. G é a gravidade, que a gente considera como 10 metros por segundo. E o H é a altura. Aí o experimento que a gente trouxe, é basicamente composto por dois materiais, que são a garrafa PET e, no caso que eu usei aqui, a fita isolante, mas você poderia usar outra fita, a que tivesse mais fácil para você. Como é que a gente vai comprovar esses fatos que a gente está apresentando? A gente vai retirar as fitas e aí a gente vai analisar a trajetória que o jato de água vai fazer. Por exemplo, tirei a primeira, a segunda e a terceira. Vou até levantar para ficar melhor para vocês verem. E o que a gente consegue comprovar com relação a isso? Que o primeiro ponto, o que estava aqui em cima, que eu acabei de tapar, ele teve uma trajetória menor, porque a pressão era menor. A gente consegue analisar isso pela coluna de água que tinha aqui em cima. A pressão aqui já era um pouco maior, mas a maior pressão, como vocês estão vendo, vai ser a última, porque a coluna de água do último ponto era bem maior. Então, a gente está comprovando dois fatos aqui, que são que é a variação da pressão hidrostática, e o outro fato é o teorema de Pascal, que diz que uma força aplicada dentro de um determinado fluido se espalha pelo fluido todo, e eu vou mostrar isso agora. Aqui é o fluido normal, e aqui é a força que a gente está aplicando. Normal e a força que a gente está aplicando. Como vocês podem ver, o fluido ele aumentou a sua velocidade porque eu fiz pressão em outra parte do fluido. E esses foram basicamente os dois pontos que a gente conseguiu comprovar, os dados, né, que a gente trouxe. E é isso.